Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, ó Pai. Te peço que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Senhor. Nos dê entendimento da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, continuando com o estudo da nossa revista, hoje nós vamos tratar da lição de número 6, que tem o nome de Deus insiste em nos amar. Mas antes disso, como nós costumamos fazer, vamos fazer um breve resumo das nossas últimas aulas. Então, se vocês abrirem na última página da revista de vocês, tem todas as lições, né, os nomes das lições, para vocês irem acompanhando o que eu vou falando. Então, na nossa primeira lição, quem está sem revista, por favor, irmãos, levantar a mão. 2 cópias, por favor, Rafael, você consegue? 3, por favor. 4. Só o Rafael vai providenciar uma cópia para a gente poder fazer. É a lição de número 6. Obrigado, Rafael. Então, eu vou falando, mas a gente vai demorar um pouquinho de entrar no texto da lição, então, enquanto isso, o Rafael vai tirando a cópia. Mas continuando, então, a nossa primeira lição vem aí, herança e descanso. Nós vimos que Deus estava santificando o seu povo para poder possuir a terra prometida. O povo que herdaria a terra prometida eram os descendentes de uma geração incrédula. Quando saiu do Egito, eles não confiaram em Deus e por isso eles foram condenados e não verem a terra prometida. Obrigado, Sandro. Então eles foram condenados a não verem a terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Na nossa segunda lição, a conquista de Canaã, nós vimos o povo então conquistando Canaã e que nós vimos também, até nós vimos no texto de hoje, quando eles subiram para batalhar, eles não conquistaram a vitória, porque eles desobedeceram a Deus. Então nós vimos que quando eles obedeceram a Deus, eles ganharam, eles conseguiram a vitória, e quando desobedeceram, eles não conseguiram a vitória. Na nossa terceira lição, a divisão da terra, nós vimos que a terra ia ser dividida conforme Deus ordenasse, que cada tribo ia receber a porção conforme o seu tamanho. Na nossa quarta lição, a manutenção da terra, nós vimos que nós temos que viver uma vida de temor ao Senhor. E esse temor vai gerar em nós uma vida de fidelidade e integridade. E isso será um testemunho da graça de Deus em nossas vidas. E na nossa última lição, uma jornada inacabada, nós vimos que a terra não era o descanso para o povo de Israel. E do mesmo modo, ainda que nós hoje possamos obter algum tipo de descanso nos dias de hoje, o nosso descanso pleno só será na Nova Jerusalém, com Cristo. Essa lição de hoje é de importância porque nós vamos entrar hoje no livro de Juízes. A nossa lição hoje vai ser no capítulo 1 e 2 de Juízes. E nós vamos ver que nós podemos ser, e muitas vezes nós somos, como Israel era naquele tempo. O livro de Juízes, então, ele vai cobrir cerca de 350 anos da história de Israel. Do fim da vida de Josué até Samuel. E esse livro ele vai nos advertir contra nós nos comprometermos com os ímpios em seus caminhos, com os não crentes em seus caminhos. Israel tinha recebido uma instrução muito clara de Deus, lá em Deuteronômio 20:17. A gente vai entrar um pouco mais nisso mais para frente. O mandato de Deus era que o povo destruísse completamente os povos que estavam na terra prometida, e Israel não fez isso. Israel falhou. Além disso, eles permitiram que o povo vivesse na terra deles contra o mandato do Senhor. Além disso, eles fizeram aliança com esses povos e eles tiveram casamentos com esses povos, onde que Deus tinha ordenado que não fizesse. Então, essa lição nos apresenta um momento de extrema importância na história de Israel. E ela aponta para uma necessidade urgente de Jesus Cristo, o Salvador sem defeito. Os momentos duros, sejam de disciplina ou não, elas nos mostram que nós precisamos ser salvos e que a vida ainda nos traz muitos efeitos do pecado. Então, para nós começarmos, nós vamos ler o nosso texto base. Então, convido os irmãos a abrirem Juízes. Juízes capítulo 1. Logo após Josué. Juízes capítulo 1. O nosso texto que nós vamos ler hoje, irmãos, ele é um pouco grande porque ele é o capítulo 1 e o capítulo 2 todo. Então, para a gente fazer uma leitura dinâmica, então eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos lerão os pares para a gente acompanhar.
Então, Juízes capítulo 1, nós leremos até o final do capítulo 2, verso 23. Eu lerei os ímpares, os irmãos lerão os pares. Leiamos, irmãos. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E os levaram a Jerusalém, e morreu ali. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era de dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Axá por mulher. Respondeu ela: Dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Orma. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até ao dia de hoje. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Mostrando-lhe ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra.
Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gézer, nem continuaram com eles em Gézer. Asser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Alabe, nem os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anat lhe foram sujeitos a trabalho forçado. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e foram sujeitos a trabalhos forçados. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal e Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Daí chamaram a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles.
Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os, eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. O texto é um pouco longo, irmãos, mas é muito importante para nos mostrar como que a nação de Israel começou a se desviar do Senhor após a morte de Josué. E a gente começa isso no capítulo 1, no verso 6. Se nós vermos lá, fala que foi cortado, que prenderam e cortaram os polegares. Mas por que começou dessa maneira? Eu convido os irmãos a abrirem um pouco mais atrás, em Deuteronômio, capítulo 20, no verso 17. Deuteronômio, capítulo 20, verso 17. Eu comentei agora há pouco sobre esse texto, nós vamos lê-lo agora. Diz assim: Antes, como te ordenou o Senhor, teu Deus, destruí-las totalmente os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. A ordem de Deus era clara, destruir completamente, porque Deus sabia que se não fosse destruído todo o povo, se contaminaria. Como o povo ia dar testemunho, nós vemos na nossa lição que a terra era para o povo dar testemunho. Como que o povo ia dar testemunho, sendo que eles estavam sendo contaminados pelos povos pagãos? Então, o primeiro capítulo desse livro, ele trata de como o povo, ao invés de obedecer a Deus e destruir por completo as nações que estavam na terra que Deus tinha dado para o povo, Deus tinha dado para Israel, eles pouparam essas nações. E aí no segundo capítulo, se nós formos olhar, o segundo capítulo já começa falando do anjo do Senhor e o anjo do Senhor chamando a atenção do povo para isso. Ele reforça que tinha dado a terra que tinha prometido e que tinha ordenado não fazer aliança, mas o povo desobedeceu. E com isso, o povo se desviou. E o povo chora e o povo se arrepende. Mas esse arrependimento é curto, porque nós vimos que na geração seguinte o povo se desviou e serviram até outros deuses. Novamente, por causa da influência dos povos que eles pouparam, que eles não destruíram segundo o mandato do Senhor, eles se desviaram novamente. E o capítulo 2, então, termina com Deus falando que não iria mais expulsar as nações diante do povo. Isso é interessante, porque quando nós temos mais adversidades, nós buscamos a misericórdia de Deus. E é por meio da adversidade que Deus produz em nós um coração verdadeiro e uma fé verdadeira. E era isso que Deus estava fazendo com Israel naqueles tempos, não livrando-os daquele povo de imediato. Então, entrando na nossa lição de hoje, convido os irmãos a abrirem suas revistas, na lição de número 6, e leiamos a introdução da revista. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Diz assim: Josué foi escolhido de Deus para conduzir o povo de Israel na conquista de Canaã. Ele foi bem-sucedido em tudo o que fez. O período dos juízes, logo após a morte de Josué, tinha tudo para prosseguir na prosperidade. O bom exemplo de Josué e a lei do Senhor, a companhia infalível de Deus e as suas promessas e a aliança. Nada lhes faltava, até porque, na dúvida ou temor, bastava que o povo olhasse retrospectivamente e se lembrasse de como Deus já havia deixado a história para que eles confiassem que, assim como fizera no passado, permaneceria abençoando no presente. Juízes é um livro sem finais felizes, que apresenta a desesperança da vida sem Deus e o fracasso da idolatria. Mas, mais do que isso, é um livro que prova o grande amor de Deus, que vai além da nossa infidelidade. Pois como Deus não pode negar a si mesmo, ele permanece até o fim com sua misericórdia expressa na aliança. O que nós temos que ter visão
é que por mais temoso que seja o nosso pecado, o amor de Deus é mais forte. Nós veremos durante todo o livro de Juízes em como o povo insistia no pecado e o Senhor disciplinava o povo e trazia eles de volta. Nós veremos esse padrão durante todo o livro de Josué. O povo se rebelava contra o Senhor, eles sofriam as consequências da sua rebelião, eles então se arrependiam e buscavam o Senhor, e o Senhor os perdoava. Passava um tempo, o ciclo repetia. Nós vamos ver isso durante todo o livro de Juízes. Isso mostra, irmãos, a condição humana, de como rapidamente nós nos esquecemos de Deus. Aí nós pecamos, nós sofremos as consequências pelos nossos pecados, nós buscamos o perdão de Deus, Deus nos perdoa, passa um tempo, nós fazemos tudo de novo. Essa é a condição humana, irmãos. Temos que lutar contra a nossa condição, irmãos. Não é porque é uma condição nossa que nós devemos virar e falar assim, já que é minha condição, já que vai acontecer sempre, eu vou deixar dessa maneira. Mas como nós vimos na nossa lição da semana passada, nós temos que lutar contra a carne, lutar contra os desejos do nosso coração e sempre lembrarmos do que o Senhor tem feito por nós até aqui, lembrarmos do Senhor. Então passemos então para o nosso primeiro ponto da lição. Eu vou ler só esse primeiro parágrafo, depois a gente vai entrar em ponto a ponto. Então, primeiro ponto, a relação de Juízes com Deuteronômio e Josué. Para entender o livro de Juízes, ele precisa ser lido e considerado dentro do seu contexto histórico e dentro do seu processo na história de redenção. Vamos olhar em relação a dois livros imediatamente anteriores. Então, nesse ponto, irmãos, nós vamos ver a unicidade da Bíblia. Cada momento da palavra de Deus, ela esclarece e serve como fundamento para o seguinte. Isso era verdade para o povo na época de Juízes e é uma verdade para nós nos tempos de hoje. Então nós devemos estar constantemente estudando a palavra do Senhor, confiando nela para ela nos instruir como devemos viver a nossa vida de modo completo, em todas as áreas. Passamos então para a nossa letra A aqui, a relação de Juízes com Deuteronômio. Juízes deve ser entendido à luz do Pentateuco, porque os livros de Moisés estabelecem um padrão normativo e exemplar para servir de referência absoluta para o povo de Israel. Deuteronômio é particularmente importante porque, além de possuir um resumo de toda a exigência moral de revelar Deus e aquilo que ele espera do seu povo, é o livro apresentado em forma de exortação, em segunda pessoa, como um sermão. Deuteronômio deveria convencer a Israel a preservar no cumprimento da vontade de Deus. Contudo, em vez de se tornar o livro de regras de Israel, tornou-se uma sombra, porque Israel se afastou daquelas leis. Faça a comparação dos seguintes textos. Aí nós temos uma pequena tabela aqui, irmãos. Aí eu vou pedir alguns irmãos para poderem abrir alguns textos. Então, eu vou pedir para que a Nilva possa estar abrindo em Deuteronômio 7, capítulo 2. Eu vou pedir a Rosângela que possa estar abrindo em Deuteronômio 20, 16 a 20, que possa estar lendo. O texto de Josué nós não vamos ler novamente, irmãos, porque nós já lemos no início e ele é um pouco mais longo. Então, só esses dois textos de início. Quando achar, podem ler. Nilva, Deuteronômio 7, 2. Rosângela, Deuteronômio 20, 16 a 20. Obrigado. Então nós vemos, como eu já tinha lido no 17, nós vemos a ordem do Senhor lá em Deuteronômio em como que o povo deveria lidar com as nações que ocupavam a terra que Deus tinha dado ao povo de Israel. E como nós lemos em Josué, o povo não obedeceu à ordem do Senhor. Ao contrário, eles fizeram aliança, eles deixaram o povo viver. Então agora sobre a destruição
de templos de ídolos. Eu vou pedir que o Adriano possa estar lendo Deuteronômio 12, capítulo 12, verso 3, e os Juízes 12 nós já lemos, então nós não repetiremos a leitura. Por favor, Adriano. Obrigado. Obrigado. Então nós vemos aqui a ordem do Senhor de como que o povo deveria lidar com os deuses pagãos daquelas nações. Ele deveria destruir os altares, deveria queimar os postes ídolos, deveria fazer tudo isso que o Senhor apagaria o nome daqueles deuses daquele lugar. Porém, como nós vimos também em Josué capítulo 2, o povo não fez isso. A palavra chega a falar que eles se prostituíram diante daqueles deuses. Então, para o nosso próximo ponto, sobre instruir os filhos. Nós leremos Deuteronômio 6:7. Eu vou pedir que a Lana possa estar lendo para a gente, por favor. Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 7. O capítulo 2 de Juízes, como nós já lemos, nós não repetiremos a leitura. Obrigado, Lana. Então nós vemos aqui, irmãos, que, novamente, a ordem do Senhor era que o povo instruísse seus filhos no caminho do Senhor. A gente vai ter uma sessão um pouco mais objetiva nisso, então não vou me delongar muito nesse assunto. Mas nós vemos que o povo não fez isso. Tanto que quando o anjo do Senhor chamou a atenção do povo para isso, o povo se arrependeu, mas na geração seguinte dos seus filhos, o povo se desviou completamente do caminho do Senhor. E agora falando sobre o casamento misto, eu vou pedir que a Jane possa estar lendo Deuteronômio 7, de 3 a 4, e eu vou pedir que minha mãe possa estar lendo Juízes 3, de 5 a 8. Obrigado. Então nós vemos novamente, irmãos, a ordem de Deus era clara, para o povo não se contaminar com os ímpios, e de qualquer maneira, não só na terra, mas também com casamento. Porém, o povo não fez isso, o povo se casou. E aí, como nós podemos ver no Novo Testamento, é o julgo desigual do casamento, do cristão com o não crente. Então nós vemos o problema que isso gerou para o povo de Israel, tanto que o povo de Israel foi subjugado durante 8 anos por causa desse casamento misto que ele foi feito com esses povos pagãos. Agora, na ameaça contra a idolatria, eu vou pedir que a Marlene possa estar lendo o Deuteronômio 4:25, por favor. Então nós vemos nesse texto as consequências que o povo teria
em caso ele fosse para a idolatria. Nós vemos no capítulo 2 as consequências que isso gerou para o povo por causa da idolatria daquela geração que não conhecia o Senhor. E para nós finalizarmos essa comparação, eu vou pedir que a Celina possa estar lendo Deuteronômio 4, do verso 30 ao verso 31. Trinta, 31. Então nós vemos então o que acontece, a misericórdia do Senhor para com o povo. E nós vemos isso no capítulo 2, que apesar do povo ter se desviado, apesar do povo ter se voltado aos ídolos, Deus não desamparou o povo. Deus levantou juízes para estar com aquele povo, para livrar seu povo dos inimigos. E nós podemos ver, irmãos, que além de ser um ciclo, é um efeito de cascata também, se nós pararmos para pensar. Porque primeiro eles entram na terra prometida, eles não expulsam o povo como deveria ter expulsado. Eles não destroem os ídolos como deveriam ter destruídos. Eles não instruem os seus filhos. E aí, como eles estavam vivendo todos juntos, eles dão suas filhas e seus filhos a casamento. E tudo isso vai culminando numa idolatria dentro do povo. E o Senhor alerta contra essa idolatria, mas o Senhor, como a sua graça, a sua misericórdia, ele poupa o povo, não completamente, mas ele poupa os seus, levantando juízes para poder livrar o povo dele dos povos pagãos. E isso se repetiria, porque entra o juiz, o povo obedecia ao Senhor, morria o juiz, o povo se desviava e era necessário um levantamento de um novo juiz. Passamos então para a nossa letra B, que é a relação de juízes com Josué. Há uma clara relação cronológica e teológica entre ambos os livros. O final do livro de Josué está mesclado ao início de Juízes. Josué morreu com 110 anos e foi sepultado, e o livro de Juízes começa emendando, depois da morte de Josué. Até sua morte, o povo estava sob uma liderança piedosa e fiel, de maneira que todos conheciam as obras de Deus, as obras que Deus havia operado em Israel. A ordem dada no tempo de Moisés é que os cananeus deveriam ser totalmente expulsos e destruídos. E Josué reforçou esse mandamento para os seus descendentes, a fim de que a próxima geração obedecesse. Ele não estaria mais vivo para fazer isso. Contudo, reforçou o mesmo aviso, ressaltando a fidelidade de Deus. Se fossem infiéis, não deveriam esperar imediata libertação de Deus. Infelizmente, foi exatamente isso o que aconteceu. Logo no primeiro capítulo de Juízes, a infidelidade é exposta por várias tribos de Israel. Judá teve receio de expulsar todos os moradores porque tinham carros de ferro. Porém, Josué havia alertado que eles não deveriam temer isso, porque o Senhor lhes daria a vitória. Assim se comportaram várias tribos. A grande questão entre Josué e Juízes é que em Josué existe a prática do que é ordenado na lei, e a fidelidade de Deus em entregar os inimigos nas mãos do seu povo. Nós vemos isso na conquista da terra de Canaã. O povo se manteve firme na palavra do Senhor e o Senhor entregou seus inimigos quando o povo obedecia, como nós vimos algumas lições atrás. O reforço da ordem, então, dada na lei, no livro de Josué, como nós vimos na nossa última lição, no último capítulo, Josué relembra a lei do Senhor e fala das obras do Senhor, ela permanece em aliança, ela mostra a intenção do Senhor em permanecer em aliança com o seu povo e que os seus termos permanecessem. E como nós, irmãos, pensamos que as coisas mudam com o tempo. Muitas vezes nós podemos pensar que nós podemos mudar o nosso compromisso com Deus, porque passou muito tempo.
do tempo que a gente fez. Eu tenho 20 anos que eu fiz meu compromisso com Deus, eu vou poder mudar. Mas nós temos que lembrar, irmãos, que o Senhor, Ele é imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo do tempo dos juízes, dos tempos de hoje e para todo sempre, o tempo que vai vir. Por nós não sermos imutáveis, por nós mudarmos como o vento, que qualquer vento nos desvia, nós podemos achar, nos leva a achar que Deus também é assim, que Deus também muda, que o tempo muda as promessas de Deus, ou que muda a vontade de Deus. Mas não muda. Ela é a mesma hoje e sempre. E nós devemos ter cuidado ao nós observarmos o nosso compromisso com Deus. Se nós estamos vivendo de acordo com o que Ele quer, se nós estamos obedecendo a Sua palavra, nós não devemos e nós não podemos achar, porque passou muito tempo que Deus inspirou e levantou homens para escrever a palavra dele, que as coisas mudaram. O Senhor é o mesmo, a palavra é a mesma, hoje e sempre. Então, nós devemos ser como o povo era em Josué, que o povo obedecia a palavra. Nós não devemos ser como juízes, que nós nos contaminamos com as coisas do mundo e nos desviamos do Senhor. Passamos então para o nosso segundo ponto, a geração seguinte. Deus falou por meio de um anjo, revelou ainda mais do seu caráter. Ele revelou que é Salvador, quando ele cita, do Egito vos fiz subir, provedor e vos trouxe à terra, e fiel à aliança, que sob juramento havia prometido aos nossos pais. A sua fidelidade não estava em risco de falhar, pois mesmo quando fracassamos, Deus não fracassa. Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Com essas poderosas declarações, contudo, não devemos imaginar leniência da parte de Deus. Ele é fiel e amoroso com seu povo, mas não é permissivo quanto aos nossos pecados. Amorosamente, Deus se comprometeu em nos resgatar e nos aperfeiçoar. Devido a isso, como um pai que corrige o filho a quem ama, Deus expõe a nossa falha. Vós não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes, derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Ao lançar o pecado na face, Deus não tem por objetivo simplesmente humilhar. Ele mostra quão grave o pecado é. A sentença, portanto, foi dura. O povo teria de suportar as consequências de suas escolhas e sofreriam por causa da sua diplomacia pecaminosa. Ao ouvir tal sentença, o povo entrou em profunda contrição, chorou e sacrificou. Mas essa tristeza foi de curta duração. Se prometeu uma aliança eterna de amor com o povo, poderia, em flagrante traição, agir como agiu? Se o povo é incapaz de dedicar a Deus o mesmo amor e fidelidade que ele oferece, então Deus parece ficar numa situação complicada. Do povo não poderia surgir nenhuma solução, seria condenado. A solução teria de vir unicamente de Deus. Isso começa a desvendar o Evangelho perante os nossos olhos. O Evangelho é a boa nova da salvação, que revela ao pecador que ele não pode se salvar, mas de Deus vem a salvação. Cristo é o Verbo de Deus, o Cordeiro de Deus que traz redenção. Em Israel, ninguém havia capaz de garantir estabilidade moral e permanente adoração somente ao nome de Deus. Os próprios juízes que surgiram, por mais extraordinários que tenham sido seus feitos, revelaram grandes falhas do seu caráter. Esse drama só possui uma solução. A salvação teria de vir do Senhor. A cruz é a resposta. O pecado do povo de Deus precisaria ser pago e satisfeito, mas o próprio povo não tem condições de pagar. Cristo é a resposta para o drama de juízes. Não há heróis entre nós capazes de solucionar esse dilema. Por isso, podemos afirmar que o livro de Juízes não é um livro com final feliz. Esse ponto nos mostra, irmãos, como a nossa infidelidade aponta para uma completa dependência de Deus, de como nós somos completamente dependentes de Deus. E essa dependência, ela aponta para Cristo, que é a providência do Senhor para substituir seu povo na santidade que o seu povo não consegue ter por si mesmo. Irmãos, se nós pararmos para pensar hoje, nos dias de hoje,
nós somos muito diferentes do povo de Juízes? Será que nós não fazemos as mesmas coisas que o povo fez naquela época? Se nós pararmos para pensar, veremos que nós somos muito parecidos, irmãos. Isso torna Jesus tão necessário para o povo de Juízes, como ele é necessário para nós nos dias de hoje. Ele era necessário naquela época e ele é necessário hoje. Não havia herói no tempo de Juízes que fosse capaz de pagar o pecado do povo, muito menos de si próprio. E hoje, da mesma maneira, não há um que consiga pagar o seu próprio pecado, ou que consegue pagar o pecado de um povo inteiro. Por isso, tanto hoje quanto no tempo de Juízes, Jesus Cristo era necessário. E mostra a dependência nossa de Deus, porque se não fosse Ele que mandasse o seu Filho morrer na cruz por nós, nós não estaríamos aqui, irmãos. Nós estaríamos enfrentando a ira e a justiça de Deus. Passamos então para o nosso último ponto, irmãos. Diz assim, pecado e castigo. Os versos 6 a 23 resumem todo o livro de Juízes e revelam um movimento circular que envolve a história de Israel. Ainda assim, temos de guardar em mente que não é o movimento dos homens que decide a orientação final de todas as coisas, mas Deus, o Rei absoluto sobre a história, que a dirige para um fim supremo que o glorifica, que o glorificará e salvará o seu povo. Os versos 6 a 9 realçam que Josué, sendo um firme e leal servo do Senhor, garantiu com firme liderança a aliança do Senhor com o seu povo. Porém, os pais daquela geração não se preocuparam com a transmissão dos mandamentos de Deus para os seus filhos. Irmãos, nossa cultura de hoje tem um pensamento muito errôneo que pensa que disciplina é falta de amor. Eu não digo isso só no contexto da igreja, digo isso no contexto de família também, né? Quando nós vemos muitos pais que evitam disciplinar seus filhos porque acham que, se eu disciplinar, meu filho não vai gostar de mim. Então tem esse pensamento errôneo, não só dentro da igreja, mas de modo geral, que disciplina é falta de amor e que nós não devemos aplicar nenhum tipo de castigo a quem erra. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que muitas pessoas pensam isso. Mas abramos lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, nós leremos do verso 4 ao 13. Diz assim, Hebreus capítulo 12, 4 a 13. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Nós castigamos aqueles a quem nós armamos, pois nós queremos que aquela pessoa que nós corrigimos viva uma vida da maneira correta.
Da mesma maneira, Deus faz conosco, irmãos. Deus nos corrige para que nós possamos viver da maneira correta, da maneira que Ele quer que nós vivamos. A disciplina e a correção, ela faz parte da nossa vida como cristão, pois nós nunca vamos conseguir viver uma vida totalmente correta diante de Deus. Nós lemos aqui agora há pouco no Catecismo, na Confissão de Westminster, mas nós devemos sempre buscar viver uma vida da maneira que Deus quer. Porque de igual modo, não é porque eu nunca vou conseguir viver uma vida da maneira que Deus quer, eu vou falar, olha, já que eu não vou conseguir, eu vou viver de qualquer jeito mesmo. Não é isso, irmãos. O nosso pensamento, o nosso coração tem que ser em buscar viver uma vida da maneira que nós quer. Nós não conseguiríamos, nós não vamos conseguir, mas o Senhor vai nos corrigir e nos aprumar no caminho que Ele quer que nós sigamos. Continuamos na revista, irmão. Letra A. A geração que não conhecia ao Senhor. Considerando os versos 10 e 11, devemos tomar cuidado com o atual receio da tradição, que em si mesma não deve ser considerada negativa. Tradição implica continuidade, compromisso e lealdade daqueles de outrora que transmitiram seus valores para que a geração futura assumisse responsabilidade em dar continuidade. Claro que a tradição pode ser boa ou ruim. Paulo se refere a ela de duas maneiras, tanto como a transmissão de superstições que devem ser abandonadas, conforme o ensino do Evangelho, quanto como uma referência aos ensinos doutrinários que devem ser preservados e espalhados pela Igreja. É nesse último sentido que devemos entender Deuteronômio 6 e 7. E foi exatamente o que Israel não fez na era dos juízes. A afirmação não conheciam o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram, não significa que os israelitas não conheciam as histórias do Mar Vermelho, ou das 10 pragas do Egito, ou mesmo os 10 mandamentos. Esse verbo conhecer não significa apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento de compromisso, uma consideração reverente e obediência. O nosso conhecer a Deus, irmãos, não deve ser um conhecer intelectual, porque há muito ateus que conhecem da palavra de Deus, que sabem da Bíblia. Mas esse conhecer tem que ser um conhecer por completo. E esse ponto, irmãos, ele nos mostra como que o povo de Israel falhou em não apresentar a Deus aos seus filhos. Eu não digo isso no sentido de falar de Deus, que com certeza eles sabiam das histórias, eles escutavam as histórias, mas eu falo de um ensinar verdadeiramente a Deus. E trazendo isso para nós nos dias de hoje, irmãos, aqueles que são pais aqui devem mostrar a seus filhos a palavra do Senhor. Devem ensiná-los. E não ensinar no sentido de, olha, vamos ler a Bíblia, esse aqui é o Senhor, olha as coisas que Ele já fez. Mas é um ensinar no sentido de um ensino verdadeiro, de compromisso com Deus e de obediência a Deus. Vamos ver o que a palavra fala sobre o ensinar aos seus filhos. Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, nós leremos o verso 6. Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós devemos ensinar às nossas crianças o caminho do Senhor. E não é apenas apresentar ao Senhor, mas é um ensinar verdadeiro, como pais dando os testemunhos dentro da sua casa. Para quando seu filho também te perguntar por que você faz isso ou aquilo, você falar, foi porque o Senhor ordenou. Então nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor, para que eles não se desviem quando forem mais velhos. Claro? Claro? Sim, não é. Isso é verdade. Sim, exatamente. Sim. Uhum.
Uhum. Você educa seu filho de maneira correta, ele pode até fazer muito trabalho, Sim. para lembrar. Sim. Lá, não, mas minha mãe não me ensinou assim, meu pai não me ensinou assim. Entendeu? Eu acho que Sim. isso aí se aplica para a vida. Sim. Não, e como o pastor falou muito bem falado, irmãos, isso não é uma promessa, mas é uma instrução para nós como cristãos, que nós devemos educar os nossos filhos na palavra do Senhor, para quando eles forem mais velhos, eles não se desviarem. Isso não quer dizer que eles nunca vão se desviar, porque vão, porque não são todos os que foram escolhidos por Deus. Então, nós devemos entender que, igual o pastor falou, não é uma promessa, mas é uma instrução para nós como crentes, instruirmos os nossos filhos na palavra do Senhor. Passamos então para a letra B, irmãos, a disciplina de Deus. Quando se desvia de Deus, o povo se torna passível de disciplina. Por ter seguido outros deuses, o povo provocou a ira de Deus e teve de suportar a sua correção. Os vizinhos que deveriam ter sido eliminados da terra prometida se tornaram senhores dos israelitas diversas vezes. Os falsos deuses não revelavam a sua potencialidade para a destruição, eles só ofereciam promessas. Os israelitas, na sua tolice, acreditavam que teriam uma vida mais fácil se servissem aos deuses dos gentios. Porém, com a adoração vinham também seus antigos e fiéis adoradores para se assenhorarem de Israel como ato de juízo de Deus. Assim são os pecados não abandonados. Eles se tornam senhores do pecador. Deus permite por algum tempo que essa devoção perdure para provar os corações. A Bíblia é muito clara sobre a disciplina de Deus com o povo quando ele é desobediente, irmãos. Nós vimos isso em Juízes. Deus falando que não livraria mais o povo. Mas nós podemos ver isso em outros textos também. Abramos em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, verso 25. Diz assim: O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles. E será motivos de horror para todos os reinos da terra. Nesse contexto aqui, nós vemos Moisés falando das consequências da obediência e as consequências da desobediência. E o que aconteceria em caso da desobediência? Nós vemos que o Senhor fará cair o povo diante dos seus inimigos. Mas você pode estar pensando, a disciplina de Deus é uma coisa só do Velho Testamento. Mas nós vemos a disciplina do Senhor no Novo Testamento também. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 16. Diz assim: Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Nós vemos aqui as consequências para aqueles que não crerem em Deus. E tem muitos outros textos no Novo Testamento que mostram as consequências da desobediência, irmãos. Então, a disciplina de Deus não é uma coisa apenas do Velho Testamento. Ela está durante toda a Bíblia. As consequências da desobediência e a disciplina do Senhor, há duras penas, e o Senhor não mudou como ele trata seu povo do Antigo para o Novo Testamento. O Senhor é o mesmo, não há mudança do Novo para o Velho Testamento. O Senhor é o mesmo. Leamos a letra C, irmãos. Arrependimento e compaixão. O personagem Gollum de O Senhor dos Anéis representa alguém que obteve a realização da sua cobiça. Gollum possuía um anel e com ele se deixou apodrecer, tendo envenenadas a sua mente e alma por séculos de escravidão. Porém, nem em seus momentos finais se encontra qualquer vislumbre de arrependimento. É triste quando um pecador cai no pecado, mas pior ainda é quando, depois de ter sido destruído, ele se mantém escravo do pecado. Israel não chegou a tanto, embora tenha rapidamente se desviado dos mandamentos. Clamava a Deus quando estava em aperto. Diz o verso 15 que por onde eles iam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Quem pode se defender de um Deus empenhado em amaldiçoar?
Pecando o homem contra o seu próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? 1 Samuel 2:25. Diferentemente dos homens, Deus é cheio de compaixão e misericórdia, e a sua fidelidade dura para sempre. Sendo a fonte de todo o bem, ele insistia em perdoar, ainda que o povo insistisse em pecar. A manifestação da graça de Deus se deu pelo envio dos juízes. O livro registra 12 juízes que foram enviados em diferentes momentos e diferentes localidades. Conforme afirmado acima, alguns deles tinham severas falhas de caráter, mas ainda assim foram usados por Deus, tanto para revelar sua graça sobre o seu povo, como para sentenciar seus inimigos à destruição. O povo, irmãos, tinha a mão do Senhor contra eles, mas nós temos que olhar isso como nós vimos no texto de Hebreus, que nós lemos agora há pouco, que isso era a disciplina de Deus sobre o povo. Então nós devemos olhar que essa disciplina tratava do amor de Deus para o povo. Você quer falar? Ah, desculpa. Tratava do amor de Deus para com o povo. Da mesma maneira, nos dias de hoje, irmãos, a disciplina, ela trata do amor de Deus para conosco. É a mesma coisa, Deus retrata o amor pelo seu servo, como um pai retrata o amor pelo filho através da disciplina. Então nós devemos olhar para as coisas que aconteciam em Juízes, nós devemos ver a disciplina de Deus para com aquele povo, e nós devemos ver isso como um ato de amor de Deus para aquele povo. Passamos então para a letra D, irmãos. Reincidência. Assim como o povo rapidamente se desviou quando Josué morreu, não demorava muito para se desviar novamente após a morte do juiz em exercício. Somos tentados a olhar o livro de Juízes e nos impressionar a questionar como o povo pode ser tão teimoso e duro de coração ao continuar pecando. Porém, a pergunta mais adequada é: como Deus pode amar tanto e perseverar em perdoar e exercer salvação? Concluímos essa primeira lição lembrando que o amor de Deus se mantém sobre nós, ainda que tantas vezes somos rebeldes. Irmãos, o texto de Juízes pode nos levar a questionar, igual muitas vezes nós pensamos, como que o povo viu o mar se abrir, foi guiado por uma coluna de vento durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, murmurar e pecar contra o Senhor. Ou então nós podemos nos levar a lembrar um pouco mais antes de Adão, como que Adão no jardim do Éden, Adão e Eva estavam lá, conviviam com o Senhor, pecou. Muitas vezes nós achamos que se nós tivéssemos os sinais de Deus, que Deus deu àquele povo, ou se nós estivéssemos naquela época, nós não pecaríamos, nós seríamos diferentes daquele povo. Mas a verdade, irmãos, é que nós somos igual àquele povo, completamente igual. Nós pecamos, nós pedimos perdão e pecamos novamente. Essa é a natureza pecaminosa. Nós temos que dar graças a Deus porque Ele é imutável. E o seu amor dura para sempre, porque Ele continua nos perdoando. Porque vamos abrir lá em Malaquias, capítulo 3, verso 6. Malaquias, último livro na ordem da Bíblia, antes do Novo Testamento. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós temos que dar graças a Deus pela sua imutabilidade, que Ele não muda, Ele permanece o mesmo, porque a graça, a bondade, a misericórdia e o amor de Deus continuam o mesmo. Isso não quer dizer também, irmãos, que como o Senhor continua o mesmo, que Ele sempre vai nos perdoar, que eu vou falar assim, olha, já que o Senhor sempre vai só pedir perdão, agora eu vou pecar e depois eu peço perdão e está tudo certo. Não é isso, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que o amor de Deus para com nós, ele dura para sempre, ele não muda. Nós devemos viver uma vida condizente com a palavra do Senhor, tentando evitar o pecado, mas nós não conseguimos, irmãos. Nós pecamos, nós somos falhos. E quando nós pecarmos, nós devemos nos voltar ao Senhor e pedir perdão, e Ele nos perdoará. Isso não quer dizer que nós devemos pecar à vontade e depois pedir irmão.
perdão, irmãos. Mas nós devemos buscar viver uma vida condizente com a palavra do Senhor, nos afastando do pecado e tentando evitá-lo. E quando nós cairmos, porque nós somos falhos, nós somos pecaminosos, nós pedimos perdão ao Senhor. Concluindo então, irmãos, na conclusão, vamos ler. Juízes é um livro que revela quão propenso é o nosso coração para se desviar rapidamente dos caminhos do Senhor. Pecar contra Deus traz inevitáveis consequências de correção, e Deus nos disciplina por amor, para nos tornar mais dóceis aos seus mandamentos. Não há dor que seja sem divino fim, diz o hino. E no caso de Juízes, toda a dor que eles enfrentaram em decorrência dos seus próprios pecados revelou a carência desesperadora de um Redentor perfeito. Jesus Cristo é a resposta que o livro de Juízes busca, e ele continua sendo o Salvador de quem nós e o mundo precisamos. Irmãos, nosso coração ele é muito inclinado para a desobediência. E como eu já disse aqui algumas vezes, nós não somos nem um pouco diferentes do povo de Israel, mas Deus nos ama. Nós devemos ser gratos a Ele por esse amor que Ele tem por nós. Porque foi através desse amor por nós que Ele mandou seu Filho morrer na cruz, para pagar um preço que eu e você nós não poderíamos pagar. Nenhuma das pessoas de Israel naquele tempo, nem ninguém no mundo poderia pagar. E através desse amor que Ele mandou seu Filho então morrer na cruz. Devemos ser gratos a Ele por isso. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Nada merecemos, Senhor, mas na Tua graça, misericórdia e amor por nós, o Senhor tem nos dado, Pai. Somos gratos por isso, Senhor. Somos gratos pela salvação, Senhor. Somos gratos porque o Senhor mandou seu Filho morrer na cruz por nós, ó Pai. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos corrigido, o Senhor tem feito tantas coisas por nós e muitas vezes nós não percebemos, Senhor. Te pedimos perdão por isso, Senhor. Nos dê um coração agradecido ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. E que possamos estar sempre gratos ao Senhor pelo seu amor, sua misericórdia e sua bondade para conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.